Hoje estamos recebendo aqui no estúdio a médica ginecologista, a doutora Thalita Araújo, para falar sobre esse problema que pode ocasionar inflamação na mulher, fibrose ou até excesso de sangramento durante a menstruação. E o pior, a mulher pode sentir dificuldade de engravidar. Para falar sobre esse grave problema, eu recebo ao vivo a médica doutora Thalita Araújo, a médica ginecologista. Daqui a pouquinho a produção vai trazer para mim o celular, o WhatsApp do BG, para que você possa interagir, 996520105. Você pode enviar a sua mensagem, a sua dúvida. Lembra de dizer seu nome, seu sobrenome e a cidade onde você mora para que eu possa ler a sua pergunta no ar. O telefone já chegou, a gente já pede aqui para soltarmos a primeira pergunta. Bom dia, doutora Thalita. Bom dia, Tamires. Bem-vinda. Vamos então aqui a primeira pergunta no quadro Fala Doutor. Olha só, a Ana Paula Santos ligadinha com a gente no bairro América. A partir de que idade, doutora, a endometriose pode surgir? Então, gente, a endometriose ela pode surgir em qualquer momento da idade da mulher, mas acontece mais no período reprodutivo, após a primeira menstruação. Mas existem já relatos de crianças que podem sim ter focos de endometriose em atividade. Pergunta então respondida. 7h10. Atenção, estamos com a ginecologista, a doutora Thalita, aqui no Fala Doutor. Você que tem dúvidas sobre endometriose, sofre durante o período menstrual, envie a sua pergunta. Vamos então para a próxima pergunta aqui, é o momento de participação popular. Juliana Almeida, ligadinha com a gente em Laranjeiras. Mulheres com endometriose têm chance de engravidar, doutora? Sim. Mulheres com endometriose, elas podem ter dificuldade para engravidar, mas mulheres não peguem isso ao pé da letra. Pensem que sempre existe a possibilidade de que vocês engravidem espontaneamente, mesmo tendo endometriose. O que vai ajudar vocês nesse trajeto é cuidar da alimentação, fazer atividade física e mentalizar aquilo que você quer para a sua vida, que é o seu bebê. Olha aí, é importante então essa orientação. Tem mais pergunta aqui da população? Fala, doutor, no ar. Hoje tirando as dúvidas sobre endometriose. Laura Matos, ligadinha com a gente no bairro São José, aqui na capital. O que devo fazer para saber se tenho endometriose, doutora? Buscar um médico que seja focado no tratamento da endometriose e a partir disso vai ser feito um exame físico, uma conversa e alguns exames complementares como ressonância e ultrassom com pesquisa de endometriose. Então é preciso fazer, repetindo aí o exame? O exame é de imagem, que é a ressonância magnética, e o ultrassom transvaginal com pesquisa de endometriose. Então não é um ultrassom simples, é um ultrassom mais específico. Então, por exemplo, se a mulher tem essa dúvida, ela tem que pedir esse ultrassom com o quê? Com qual? Com pesquisa de endometriose. Com pesquisa de endometriose. Isso. Não pode ser o ultrassom comum. Não. Somente esse aí vai ajudar você a detectar o problema. Próxima pergunta, então, a doutora Thalita, hoje com a gente. Carolina Fontes, ligadinha com a gente em Barra dos Coqueiros. Bom dia para todo mundo que está aí ligadinho no município de Barra dos Coqueiros. A endometriose tem cura, doutora? Então, gente, pela literatura médica, a endometriose não tem cura, é uma doença crônica, mas eu sempre falo para as minhas pacientes que a crença delas serve também para a condução desses casos. Então, se elas acreditam que elas podem melhorar e viver bem, mesmo que exista o foco de endometriose, isso sim é possível. Então, é importante, é possível viver bem, então? Sim. Embora os sintomas sejam bastante incômodos. Sim, e é preciso que o médico encontre um caminho junto com a paciente para que ela viva bem. O objetivo é que ela tenha qualidade de vida. Quais são as principais estratégias para isso? Então, existe a possibilidade de entrar com medicações analgésicas, anti-inflamatórios. Alguns contraceptivos hormonais, eles são usados para alívio do sintoma. A gente não tem uma medicação que evite progressão de doença. A única medicação que existe para progressão de doença, ela traz muitos efeitos colaterais. E a cirurgia. Mas eu sempre digo às pacientes que elas precisam se empoderar do próprio tratamento e do autocuidado, praticando atividade física, buscando atividades que façam bem, a yoga, a meditação. Então, existem sim caminhos alternativos para que a gente possa construir uma vida mais harmônica e com qualidade. Entendi. Olha, já tem telespectador interagindo com a gente, telespectadora interagindo em tempo real pelo WhatsApp do BG. Tem telespectadora ligadinha com a gente no município de Capela. Alô para todos os capelenses aí ligadinhos na TV dos Sergipanos. E a Jéssica Oliveira é o nome dessa telespectadora. Ela pergunta assim, doutora, a quantidade de sangue na menstruação
pode ser também a causa de endometriose? Por exemplo, se há um fluxo sanguíneo muito grande, mais forte do que o normal, é isso que causa a endometriose ou esse é um sintoma da doença? Então, na verdade, o sangramento em si, ele não é um sintoma da endometriose. A endometriose ela é mais caracterizada pela dor, pela dificuldade de engravidar. O que causa mais sangramento são distúrbios hormonais, miomas e a adenomiose, que é uma patologia diferente da endometriose. E algo que eu acho que eu posso agregar a vocês é que não necessariamente o fato de menstruar piora a endometriose. Até porque se a gente pensar que toda mulher ela deve menstruar porque ela nasceu com útero, com ovários, e isso faz parte da fisiologia feminina, todas as mulheres deveriam ter endometriose, já que todas menstruam. E a doença ela está restrita a 10%. Então existem outros fatores imunológicos, genéticos, muitos fatores relacionados com os hábitos de vida que vão levar ao surgimento ou à progressão da doença. Então não vamos também dizer que menstruar é ruim, porque muitas mulheres se conectam e devem se conectar com essa natureza feminina. Ah, isso é importante, então, essa conexão. Vamos então para a próxima pergunta aqui no telão. Muita gente interagindo. Daqui a pouquinho eu vou ler mais perguntas aqui pelo WhatsApp do BG. Maria Francisca ligada com a gente no bairro 18 do Forte. As lesões da endometriose podem reaparecer depois da cirurgia? Podem, gente. Como falamos no início, a endometriose ela é uma doença crônica, né? Ela tem essa característica progressiva e tem muita relação com questões genéticas, imunológicas e com os hábitos de vida. Então, a mulher ela pode fazer uma cirurgia para retirar todos os focos e um tempo depois esses focos podem sim voltar a surgir, mas isso depende da característica de cada mulher. Ah, então isso é importante. Olha, a telespectadora Iris Vitória, ela traz uma queixa aqui que chama bastante atenção. Iris Vitória ligadinha com a gente no município de Japaratuba. Alô para todo mundo em Japaratuba que acordou cedinho. Está sintonizado aqui na TV de Sergipanos no quadro Fala Doutor. E aí, doutora Thalita, a Iris pergunta assim, eu tenho exatamente 5 meses sem menstruar. Atenção, 5 meses sem menstruar. Já fez o exame e não está grávida. O que pode ser, doutora? Ela pergunta. Gente, uma das principais causas de mulheres que não menstruam são hábitos de vida inadequados. Uma alimentação rica em muita gordura, muito açúcar, e isso faz com que o ovário ele perca a sua capacidade de ovular, e é o que a gente chama às vezes de síndrome dos ovários policísticos. A mulher, ela para mesmo de menstruar até que ela comece a ter novos hábitos, faça atividade física, melhore a alimentação, e olha, não precisa de remédio, é só ter força de vontade. Ah, então tem que melhorar a alimentação. Quais seriam os alimentos para essa telespectadora Iris começar a ingerir, por exemplo, no início do dia? Estamos aí no horário do cafezinho da manhã, para melhorar essa saúde dela. Então, gente, é o equilíbrio, né? Não existe, às vezes, aquele alimento que é melhor ou pior. E olha que eu não sou nutricionista, mas a base alimentar é sempre comer comida de verdade. Então, fugir dos industrializados, de alimentos processados, beber bastante água e buscar o que for mais natural possível. Então, frutas, verduras, tentar comer pão de fermentação natural, claro que dentro das suas possibilidades, raízes, então tudo que a natureza dá pra gente faz bem. Inhame, macaxeira, tudo que a gente gosta, né, doutora? Sim. Olha, a Maria Adenilza está ligadinha com a gente no município de Malhador, em tempo real, conversando comigo. Bom dia, dona Maria Adenilza, ligadinha com a gente em Malhador, e ela faz uma pergunta sobre infecções. Parece-me que ela tem infecções frequentes e ela aproveita a presença da doutora aqui, ginecologista, para perguntar como evitar infecções frequentes. Gente, vocês vão achar que eu sou a chata dos hábitos de vida, né? Mas quando a gente fala de uma pessoa que está tendo infecção frequente, temos que pensar o que é que essa pessoa está oferecendo para o corpo dela para abaixar tanto a imunidade a ponto de ter infecções, sobretudo as infecções vaginais. Então, a alimentação, ela interfere muito na flora vaginal. E mulheres que têm infecção de repetição, elas precisam ser avaliadas pelo ginecologista para ver se existe algum hábito na vida delas que está predispondo. Porque muitas vezes a mulher ela chega no consultório e ela quer o quê? O creme vaginal. E usar creme vaginal todo mês também pode aumentar o risco das infecções porque compromete a imunidade. Então, bons hábitos de vida, eles são excelentes para melhorar as infecções.
Bons hábitos de vida. Atenção, Zap do BG à sua disposição. Estamos hoje com a médica ginecologista, a doutora Thalita, do Decos Day Hospital. Então aproveita, você que tem dúvida, você que sente muita cólica, sua menstruação não tem um fluxo normal, você tem dúvida sobre endometriose ou qualquer outra doença, envie a sua pergunta pra gente. Aproveita aqui a presença da ginecologista. Vamos então à próxima pergunta no telão, quadro Fala Doutor. Hoje tirando as suas dúvidas sobre endometriose. A Marta Paz está ligadinha com a gente em Lagarto. Alô, população lagartense. A retirada do útero resolve a endometriose, doutora? Não. A retirada do útero, gente, não resolve a endometriose. Porque a endometriose, ela não é uma doença ligada exatamente ao útero. São as células que estão dentro do útero que vão se implantando em outros locais. Então, se você tira o útero, mas continua com os focos de endometriose em outros lugares, a doença segue ali, causando dor, desconforto. Então, isso é um recado para você, mulher, que vai no ginecologista com dor e ele fala, vamos tirar o seu útero. Essa não é a melhor opção de tratamento. Isso é importante, então. 7 horas e 20 minutinhos hoje. Atenção, a dúvida sobre endometriose aqui no Fala Doutor. Dúvidas de problemas ginecológicos. Vamos então soltar a próxima pergunta. A Lígia Gomes, ligadinha com a gente no bairro Pereira Lobo. A endometriose desaparece depois da menopausa, doutora? Então, ela nem sempre desaparece, mas o que acontece é que depois da menopausa a mulher ela começa a não ter mais sintomas, né? Então, não necessariamente aquele foco que apareceu no exame de imagem vai sumir, mas muito possivelmente ele não vai mais progredir e nem vai trazer mais sintomas. Muito bem. A Maria Aparecida está ligadinha com a gente no município de Carmópolis e ela pergunta sobre a ingestão de beber água, por exemplo. Ela diz que observa que quando consome mais água, a urina dela aparece mais branquinha e ela tem menos tendência à infecção. Ela pede para você explicar a relação da ingestão de água com a redução da infecção urinária para a mulher. A água é um dos principais componentes do nosso corpo, ela é utilizada para fazer todo o metabolismo, né, todo o nosso funcionamento, e a urina é uma forma de excretar algumas substâncias que não servem. Quando a gente bebe bastante água, a concentração dessas substâncias ela fica menor e isso facilita também que bactérias que às vezes querem entrar pelo canal urinário sejam eliminadas. Então, beber bastante água, ter uma alimentação balanceada, tudo isso ajuda na prevenção de doenças e de infecção urinária. Outra coisa importante também é não segurar xixi. Quem segura xixi tem mais chance de ter infecção. Olha aí, fica segurando o xixi, porque estou trabalhando, não consigo parar para ir ao banheiro. Isso pode provocar uma infecção. Atenção, mulheres. Olha, tem interação popular em tempo real aqui pelo WhatsApp do BG. Eu conversando agora com o telespectador Ticiano Medeiros Feitosa. Ele está ligadinho com a gente no bairro Eduardo Gomes, que coisa boa. E ele fala assim, minha esposa quer saber, doutora, se é normal menstruar por 10 ou 12 dias. Isso é normal ou é motivo de preocupação? Então, gente, cada mulher ela vai ter o seu padrão menstrual e uma vez que ela está menstruando 10, 12 dias com muitos coágulos, com muito incômodo, isso precisa ser revisto. A gente tem que lembrar que a menstruação ela deve funcionar como fazer xixi, como produzir saliva, algo normal e fisiológico. A partir do momento que essa menstruação ela traz incômodos, traz sintomas, isso precisa ser revisto, mas falando mais uma vez dos hábitos de vida, muitas mulheres têm fluxo menstrual intenso por conta do consumo de muitos produtos industrializados, muito açúcar, muita gordura, porque todos esses alimentos, eles vão interferir na produção de hormônios e muitas vezes muito hormônio estimula mais a produção de sangramento menstrual. Então, praticar caminhadas, fazer atividade física, se alimentar bem, beber água, pode ajudar também a controlar o fluxo menstrual. Olha aí, tá vendo aí as orientações da doutora para você aqui no Fala Doutor. E olha, tem muita gente interagindo também pelas redes sociais do Decos Day Hospital. Então, muito obrigada às seguidoras aí do Instagram do Decos. A Fabiana Silva, ela pergunta assim, como eu posso saber se sou estéril por conta da endometriose? Gente, saber se consegue ou não engravidar só é possível uma vez que você tente.
Não existem exames que rastreiam dificuldade para engravidar. Existem exames que a gente solicita a partir do momento que a mulher não está conseguindo engravidar. Então, se você tem vontade de engravidar e tem endometriose, não tenha medo, vá tentar. E a partir do momento que você não consegue, sim, existem alguns exames que a gente faz para tentar identificar se a dificuldade é por conta da endometriose ou se existem outros fatores. E eu quero lembrar para vocês, mulheres, que o homem tem um papel muito importante na gravidez. Então, muitas mulheres elas ficam preocupadas que a dificuldade é delas, sem lembrar de pesquisar também o marido, o namorado, o parceiro. Então, os dois, eles vão estar participando desse processo de engravidar. E aí é preciso saber se esse probleminha pode estar relacionado ao homem ou à mulher, né? A mulher ou ao homem também. Sim. Os dois precisam ser avaliados. Olha, tem uma pergunta aqui bem interessante aqui, de uma telespectadora ligadinha com a gente no Marcos Freire. Ela fala assim, endometriose interfere no trato intestinal? Ah, sim. Na verdade, é o contrário. O trato gastrointestinal, pensa que o intestino é o filtro de tudo. Uma vez que a gente não tem uma saúde intestinal, muitas doenças podem surgir. A endometriose pode se desenvolver, enxaquecas, dores no corpo, síndromes intestinais. Então, o intestino, ele é a base da nossa saúde e está muito relacionado com a alimentação. Muitas vezes a gente enxerga mulheres que têm endometriose com muitas queixas intestinais e elas colocam toda a culpa de tudo que sentem na endometriose e, na verdade, essas patologias, elas coexistem, né? São doenças que existem juntas e que muitas vezes a melhora delas está baseada na mudança dos hábitos de vida, em buscar conforto e às vezes, gente, não é só comer bem. Muitas mulheres às vezes estão insatisfeitas com o trabalho, com a vida, com a rotina e isso vai trazendo toda aquela energia negativa, aquela vontade de não continuar e se transforma em dor. O nosso corpo ele é muito sábio, ele fala com a gente. Então a dor é muitas vezes uma demonstração de que algo precisa ser melhorado, algo precisa ser mudado. Então é importante, então, esse nível de satisfação também interfere nesse momento, Sim. né? Na saúde como um todo. Sim. E no que a mulher quer realizar, no que a mulher quer fazer. Doutora Thalita, a gente quer agradecer a sua presença aqui no Fala Obrigada. Doutor, foi maravilhoso, as mulheres tiraram muitas dúvidas, com certeza. Lembrando que para você marcar uma consulta com a doutora Thalita, tem que procurar o The Cause Day Hospital, lembrando que é particular, né, doutora? Sim, e eu também tenho um Instagram bem legal, que eu tiro bastante dúvidas e falo muito sobre os hábitos de vida. Então, quem me seguir vai ter que se comprometer a cuidar da saúde, viu? Ai, que bacana. Obrigada. Então, vamos divulgar o Instagram da doutora Thalita. Lembrando que também tem o Instagram do The Cause Day Hospital. Eu já sigo o Instagram, se você não segue, fica ligadinho. Pode falar o seu. O meu é doutora Thalita Alves, com H, tá, gente? Que minha mãe fez esse favor pra mim. @ doutora Thalita Alves, Instagram aqui da doutora em tempo real. Para vocês tem o @ The Cause Day Hospital, para você interagir também com o The Cause lá nas redes sociais. Muito obrigada, viu, doutora? Obrigada, Um bom dia. Tamires, um prazer. O prazer foi todo nosso.